Essa palavra aqui do profeta do avivamento, né? Quando Israel estava passando uma situação muito terrível, ao qual eles se afastaram da presença de Deus, e veio uma grande seca, veio então uma grande nuvem de gafanhotos contra a terra, e havia fome, e havia seca em todo lugar, né? E é uma palavra que muitos, quando trazem para as igrejas, o versículo 24 e 25, que diz assim, que as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusto, pulgão, a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartadamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será envergonhado. É muito fácil nós falar de bênção, dizer que nós vamos receber a bênção, mas nós nos esquecemos de uma coisa, que está escrito aqui no versículo 12, 13 e 14. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, grande beneficência e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? No 17 diz, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não nos entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? O profeta aqui, ele chega para o povo de Israel e diz que falta estar na presença de Deus. O povo de Israel se afastou mais uma vez da presença de Deus, e Deus havia dito que se eles se afastassem da presença, o inimigo os alcançaria, e as situações que Deus não queria também alcançaria o povo. No capítulo 1, nós vemos já o início da calamidade, que Deus então toma Joel, e ele começa a dizer para os anciãos e para todos os moradores que estavam ali. E ele diz, o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Despertai ébrios e chorai e gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Já não havia mais vinhas, tudo já estava seco. Porque uma nação subiu contra poderosa e sem número, e os seus dentes são como de leão e a queixada de um leão velho. Aqui estava falando dos gafanhotos, que estava vindo contra a lavoura. O que ficou de toda a lavoura, que era para sustento de Israel, agora ia ser alcançado pelos gafanhotos. A destruição ia ser iminente. E ele diz no versículo 10, o campo está assolado, a terra, triste porque o trigo está destruído, e o mosto se secou, o óleo já falta. Os lavradores se envergonham, e os vinheteiros gemem sobre o trigo, e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, e todas as árvores do campo, e a alegria se secou entre os filhos do homem. As pessoas dizem, por que na minha vida está acontecendo isso? E muitos culpam a Deus, dizendo, esse Deus é um Deus ruim. Que amor é esse? Que faz com que a terra seja assolada por gafanhoto, que a terra não receba chuva, que a terra não receba do céu aquilo que vai fazer produzir. Agora o povo de Israel está sofrendo, mas tem uma causa aqui.
A causa é, se esqueceram do Deus da salvação. Enquanto eles estavam colhendo, eles estavam plantando, eles então atribuíam toda aquela colheita, todo aquele recurso financeiro, à sua força. É porque nós trabalhamos, se eu não trabalhar não vem. Se eu não fizer, sempre o eu, né, irmãos? Mesmo assim. Sempre batendo no peito, se eu não fizer, não vem parar na minha mesa. O meu pai, ele ganhava 15 mil reais por mês. Meu pai tinha 2 caminhões. A ruína dele começou, sabe quando? Um dia eu falei para ele estava brigando com a minha mãe. Eu falei assim, pai, o senhor tem que agradecer a Deus por tudo isso que Deus tem feito na vida do senhor. O senhor tem uma casa boa. Ele bateu no peito e disse, e depois no braço, se isso aqui não fizer, não vem alimento para dentro dessa casa. Se eu não fizer, não tem nada disso aqui. Deus falou, hoje começou a ruína dele. E não demorou 6 meses, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Porque o homem bate no peito e na sua arrogância ele diz, se eu não fizer, não vai acontecer. Se não tiver um jeito, eu preciso... E nós sempre estamos procurando situações, não é assim? Quando Deus começa a corrigir Israel, o Senhor não retirou deles. O Senhor simplesmente não permitiu mais que chovesse. Deus estava querendo ensinar para eles mais uma vez que não é o que eles tinham que trazia alegria para eles, mas sim a presença daquele que estava no meio de Israel, que fazia com que as bênçãos os alcançassem, porque eles estavam na presença do Deus de Israel. E quantos são aqueles que quando recebe bênção, quando recebe alguma coisa, já começa a atribuir a sua expertise, porque ele conhece, porque ele sabe, porque ele tem um anel de doutor no dedo, porque a experiência diz a ele o que deve fazer, e começa a se afastar de Deus e atribuir toda a glória daquilo para ele. E Deus, ele começa então a colocar de lado e dizer, agora eu vou te mostrar que sem mim você não pode fazer nada. E o povo de Israel aconteceu isso. O povo de Israel começou a sentir na sua pele o que era estar longe da presença de Deus. E quantos são hoje aqueles que se afastaram de Deus porque começaram a atribuir tudo aquilo, toda aquela glória, em vez de ser revertida aos céus, estava sendo revertida única e especificamente ao seu ego, ao seu eu. Tá vendo? Olha só, eu fiz aquilo e consegui. Olha, eu falei com tal pessoa e o negócio deu certo. Olha, eu falei com tal lá e ajudou não sei quem. Ei, se Deus não fizer, você pode falar com o Michel Temer e nada vai acontecer. E as pessoas, infelizmente, elas, ou nós, podemos dizer assim, apesar que quando eu falo nós, eu posso estar envolvendo pessoas que não estão nessa situação. E a gente bem sabe. Mas quando nós falamos e colocamos o nós estamos nos colocando no mesmo patamar daqueles que um dia acabam se esquecendo de Deus. Irmãos, não adianta nós falar que nós nos esquecemos de Deus. Esquece. Quando bate uma angústia, nós ficamos mais presos naquela angústia, naquela situação. É como eu estava há 2 semanas atrás. A gente se enclausula, a gente fica ali no nosso cantinho e criamos um bloqueio, ao qual nós dizemos muitas vezes assim, Deus não olha para mim, Deus não faz para mim. Mas quando estava acontecendo, era toda a glória, eu falava que era eu que fazia, né? Porque se eu não tivesse feito, porque se eu não tivesse corrido, porque é claro que o nosso Deus, ele sempre diz, diga a esse povo que marche, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas o problema de nós fazer a nossa parte, é nós nos colocarmos no centro da atenção.
sendo que nós temos que ficar no centro da vontade de Deus e não da nossa vontade. O povo de Israel estava aqui nessa situação. E aqui ele diz para o povo de Israel: cingivos, lamentai-vos, sacerdotes, e gemei. Ele começa a falar com os sacerdotes, porque o sacerdote já tinha perdido a direção de Deus. Eles já não estavam mais cultuando a Deus, eles já não chamavam mais o povo para cultuar a Deus. Eles estavam preocupados somente com aquilo que vinha para eles. Mas quando começa a se faltar, quando começa a se apertar, aí nós lembramos que somente o nosso Deus pode nos dar uma solução. E aqui Joel, pelo Espírito Santo de Deus, ele chega então e começa a dizer: olha, Israel, vocês precisam se cingir, lamentar, gemer. Ó ministros do altar, quantas igrejas nós temos visto que os ministros do altar, que os sacerdotes, já não trazem mais o povo à presença de Deus. Estão levando o povo na presença do quê? Do rei. É na presença do rei. É no oferecimento de riqueza, é no oferecimento de ouro, é no oferecimento de cargos, é no oferecimento disso, daquilo outro, coisas que vai ser consumidas nessa terra. Mas eles já não estão mais levando as pessoas a chegar a se arrepender na presença de Deus e dizer: Jesus, eu não sou ninguém sem o Senhor, eu sou um miserável pecador e sem ti eu nada sou, eu sou uma terra seca sem ti, Senhor. Verdade, Jesus. E ele começa a dizer: entrai e passai, vestidos e panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque as ofertas e manjares da libação cortadas foram da casa do nosso Deus. Já não há mais um culto sincero, já não existe mais aquele derramamento das pessoas na presença de Deus sincera. É por interesse, muitas vezes, só interesse. E essa eu posso dizer, essa praga está entrando dentro das igrejas tão sorrateiramente, que quando nós pregamos uma verdade dentro da igreja, as pessoas torcem o nariz. E se nós vamos pregar em alguma igreja, aquele homem já não nos chama mais para ir lá pregar, porque quando você prega renúncia, você prega arrependimento, você prega que você tem que jejuar e se consagrar a Deus e se livrar desse mundo tenebroso, as pessoas viram o nariz. Mas quando nós chegamos falando assim: ó, você vai receber casa, carro, você vai ser presidente de empresa, você vai ficar milionário, as pessoas começam até pular em frenesi dentro da igreja, dizendo: agora eu consegui, sendo que Deus manda rasgar primeiro o coração e não as vestes. E quantas vezes nós estamos fazendo o que esse versículo está aqui dizendo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que é rasgar as nossas vestes? É se aparecer para as pessoas. Eu estou rasgando as minhas vestes. O sacerdote, quando chegou na presença de Jesus, que aquilo simboliza que quando Jesus diz que ele é o rei, e que o sacerdote rasga suas vestes na presença de Jesus, e ele diz: esse blasfema, aquele sacerdote estava rasgando suas vestes dizendo: você realmente é o rei. Ele não sabia do que ele estava fazendo, mas essa situação de rasgar as vestes significava reprova, para que todos vissem o que ele estava fazendo. E quantos são os que estão dentro da igreja? E isso daqui não é acusar, e isso daqui não é trazer falso testemunho, ou simplesmente ficar julgando o irmão. Não é julgamento. A própria palavra diz: segundo a sua reta justiça, nós podemos analisar as coisas que acontecem dentro da casa do Pai. As pessoas muitas vezes estão rasgando as vestes, mas não estão rasgando o coração. As pessoas começam a rasgar suas vestes quando ela começa a ir na igreja para mostrar para o pastor, falar: eu estou aqui, pastor, ó, e começa a andar na frente dele para lá e para cá, dizendo: olha, eu estou aqui. Só que lá Deus, lá de cima, ele diz: você realmente não está se apresentando para mim, você não está rasgando o seu coração, você está rasgando as suas vestes. E por causa dessas vestes, quantos são aqueles que vão perder as suas vestes de salvação? E isso é uma atenção para nós hoje, meus irmãos. Eu me enquadro dentro dessa palavra. Quantas vezes nós estamos rasgando as nossas vestes e não o nosso coração? Olha, pastor, o senhor não me viu. Olha, eu pensei que o senhor ia me dar uma oportunidade e o senhor não me deu. Rasgando as minhas vestes. Aquele pastor não presta, aquele pastor não serve, ele devia... Rasgando as nossas vestes.
Aí o Senhor ele diz: no dia que vocês começarem a realmente a me buscarem com choro, com jejum, com pranto, realmente se debruçando diante de mim, dizendo: Senhor, eu sou miserável, que eu preciso de Ti, eu preciso me arrepender, eu preciso perdoar. Quantos de nós, meus irmãos, nós queremos que as pessoas nos perdoem, mas a gente sempre está magoando. Nós acusamos tudo e todos, mas nós não enxergamos os nossos erros. Eu cobro da pessoa aquilo que eu não sou, muitas vezes. Eu quero colocar um fardo em cima daquela pessoa que eu não sou, porque eu quero desvincular, tirar a atenção de mim para ela quando o fato é erro. Eu não erro, irmão, viu? É o Senhor que está errado. O que eu fiz estava certo. É o Senhor que está me compreendendo errado. O Senhor não está na visão. No dia que o Senhor estiver na minha visão, fala assim: irmão, eu não quero estar na sua visão, não. Se essa visão é sua, e se essa visão não vai me levar para o céu, eu não quero ter essa visão, não. E muitos, pensando que estão na visão, estão cegos, porque muitas vezes não perdoa, muitas vezes culpa tudo e todos, mas não se chega na presença de Deus e fala: Senhor, realmente eu preciso mudar, eu preciso de uma mudança todos os dias da minha vida. Qual de nós hoje já não pensou em alguma coisa que entristeceu o coração de Deus? Pensou alguma coisa a respeito de um irmão? Pensou, porque nós queremos ser como se fossem as melhores pessoas do mundo. E eu me preocupo muitas vezes com aquelas pessoas que se diz ser santo demais, sabe? A santificação não é algo que vai fazer com que a pessoa ela mostre ser superior à outra. A santificação, ela vai trazer a pessoa numa posição inferior à outra, porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós. Santificação e essa renúncia da nossa vida está intrinsecamente, unicamente agarrada numa só situação: servo. Enquanto nós não entendermos o que é ser servo, nós vamos continuar sendo nosso Senhor da nossa vida. No dia que nós deixarmos de ser o Senhor das nossas vidas, para aceitar que Ele é o nosso Senhor, a vida vai mudar, em vários aspectos. Mas enquanto nós estivermos nessa carne, nós vamos lutar, como nós estamos lutando aqui. Essa palavra está servindo para a minha vida também. Porque muitas vezes nós temos rasgado as vestes, nós só queremos mostrar, mas será que tudo aquilo que eu estou mostrando realmente é aquilo que está agradando a Deus? Ou aquilo que a minha mão direita fizer não saiba a minha esquerda? E aquilo que eu fizer no meu quarto em oculto, Deus me recompensará? E o Senhor, Ele diz que vai nos recompensar. Quando nós formos fazer alguma coisa, nós precisamos fazer para Deus. Não é para Ele. Muitas vezes nós fazemos alguma coisa, mas aquele irmão não me agradeceu. Eu lutei para aquele irmão, fiz para aquele irmão, não me agradeceu. Rasgou as vestes. Rasgou as vestes. Perdeu. Perdeu o que fez. Jesus, Ele disse, quando Ele estava sendo esbofeteado: se eu só disse o bem, se eu só falei o bem e não disse mal, por que me bates? Bem-aventurados sereis vós quando vos perseguirem, vos injuriarem e vos disserem todo mal. Alegrai-vos, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão que está com o Pai. Só que a tendência nossa é sempre rasgar as vestes. É sempre rasgar as vestes. Chegar e reconhecer o erro, falar assim: filho, olha, eu errei, você me perdoa, o papai errou. O papai veio, eu falo isso muitas vezes com meu filho. O papai veio de um lar que o pai jogava faca na mãe, filho. Seu avô jogava faca na sua mãe, na sua avó. Eu venho de um lar, meu filho, onde o seu avô me pegava e jogava na parede. Eu venho de um lar onde não tinha amor, era só contenda, é só pancada. E eu falo: meu filho, me perdoa, porque muitas vezes eu estou inconscientemente te tratando como meu pai me tratava. E eu abraço ele e falo: filho, eu nunca te bati, mas a aspereza da minha voz, o jeito que eu estou falando com você, tem te ferido.
E muitas vezes nós ferimos as pessoas e nós dizemos, eu não fiz nada. Não é assim que funciona? O outro é o errado por tudo, mas eu nunca sou errado. O meu pai, eu via, eu não estou desonrando meu pai. Situações que me vêm à mente para contar. Perdoei meu pai, eu amo meu pai hoje. Mas situações que meu pai fazia, tudo era minha mãe a culpada, ele nunca era culpado de nada. Se ele caísse na esquina, foi minha mãe que derrubou. Ele nunca errou. Tudo a culpa era da minha mãe. E muitas vezes, inconscientemente, nós somos assim. Muitas vezes, nós somos essas pessoas egoístas. Nós somos essas pessoas que só quer pra gente, mas não quer repartir com ninguém. Ó, esse copo de água é meu. Se você quiser um pouquinho dessa água aqui, você vai trabalhar para ter. Certo de que existem situações que nós precisamos ensinar a pessoa, como Deus ensinou a Israel, o que é conquistar. Porque Deus poderia ter tirado Israel daqui com a sua mão, levantado eles e colocado na terra prometida. Mas não, Deus vinha e falava, povo de Israel, marcha. O povo de Israel parava e Deus vinha e empurrava. Deus vinha e empurrava. Porque Deus estava ensinando ao povo de Israel que Ele é o Deus que faz milagre e que na caminhada da vida, quando surgiam os impedimentos, as adversidades, aquela situação que eles diziam que não ia dar, que eles não iam alcançar, que eles não iam chegar, que eles não iam vencer, porque eles não tinham força para lutar, quanto mais para chegar onde Deus queria, Deus vinha, fazia os milagres e Israel marchava mais um pouco, e nós estamos aqui hoje assim. Deus poderia tirar nós as nossas situações hoje, seja ela financeira, seja de enfermidade, seja como for. Se Ele pular, nos fizer pular esse degrau, nós nunca vamos saber, nesse meio termo, nessa caminhada, desse tirar daqui a aqui, o que era o milagre. Então Deus, Ele permite muitas vezes a situação contrária bater na nossa porta, como bateu na situação da porta de Israel, que veio toda essa calamidade, porque o povo, eles estavam mais ligados à sua glória, com aquilo que eles plantavam, com o que eles tinham, do que aquilo que Deus é. E quando eles começaram a reconhecer que o Deus de Israel é o Deus que tudo supre, que sem Ele, o povo de Israel não seria nada, é o que aconteceu aqui em Joel. Quando o povo então começa a se voltar a Deus, Joel, ele começa a dizer a respeito dos gafanhotos. Mas ele diz dos gafanhotos agora como a presença de Deus, como que Deus é, como que Deus vai vir com seu exército de anjos. Ele diz aqui no segundo livro, ele diz assim: tocai buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. E ele começa a trazer para que o povo entendesse como seria o dia do Senhor e o que os gafanhotos estavam fazendo. Então, ele faz uma analogia entre os gafanhotos e aquilo que o Senhor ia fazer e aquilo que o Senhor vai fazer. Ele diz: dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas. Porque quando os gafanhotos chegavam numa plantação, aquilo escurecia de uma maneira tal que era desesperador de ver a plantação sendo destruída pelos gafanhotos. E assim vai ser a vinda do Filho do Homem, quando ele vier para trazer juízo nessa terra. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelo menos adiante de geração em geração. Aí vem uma palavra que Deus me revela: diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama se abrasa. A terra diante dele é um jardim do Éden, mas atrás dele é um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Quando nós estamos na presença daquele que tudo é, daquele fogo consumidor chamado nosso Deus, quando nós estamos na presença de Jesus, nós estamos junto com Ele nessa chama, essa chama que abrasa. Na frente dele, nós somos cuidados como o jardim do Éden.
Quando nós estamos na presença dele, ele vai caminhando conosco. Nós vamos avançando, nós vamos vencendo as dificuldades, nós vamos vencendo as enfermidades, nós vamos vencendo as calamidades financeiras, nós vamos vencendo as tormentas familiares, nós vamos vencendo, e o Senhor vai nos levando e vai cuidando de nós como um jardim regado, como um jardim cuidado. E aí ele diz para que nós podemos olhar nesse momento que estamos com ele, porque atrás, sabe como que vai ser? Atrás dele, como que vai ser? Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama brasa, a terra diante dele como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Todos os nossos inimigos, tudo aquilo que antes para nós era tormento, tudo aquilo que antes queria nos tirar da presença do Senhor, nós estando com ele, ele vai avançando e vai queimando tudo aquilo que não presta, vai deixando o deserto para trás, e nós vamos avançando junto a essa nascente de rio chamado nosso Deus maravilhoso. Quando então Joel, ele fala aqui nesse capítulo que deveriam rasgar as vossas vestes, nós podemos ver aqui no segundo livro de Crônicas 7, 6, que Salomão, ele começa a orar ao Senhor, e ele diz assim: que os teus olhos estejam de dia abertos sobre este lugar, e de que disseste que ali porias o teu nome. No 21, ouve pois as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel. 23, ouve tu então desde os céus e age, julga os teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a cabeça, justificando o justo e dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome e orarem, e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados do teu povo de Israel, e faze-os tornar a terra que tem dados a ele e a seus pais. Então, quando Salomão vem então, e ele faz este voto com Deus, e ele coloca na presença de Deus 22 mil bois, 22 mil de ovelhas, 120 mil juntas de bois, o Senhor então ele recebe o sacrifício, e os sacerdotes que estavam segundo a sua turma, que estavam ali com os instrumentos de música, louvando ao Senhor, Deus então ele recebe. Não há conquista sem sacrifício, não há conquista sem renúncia. Se nós queremos agradar ao Senhor, se nós queremos realmente receber o bem do Senhor, nós precisamos oferecer a Ele sacrifício. Jesus ofereceu o sacrifício absoluto, mas qual é o nosso sacrifício? É eu parar de contaminar com essa terra, é parar de me envolver com o pecado, é parar de me envolver com falatórios, é parar de me envolver com aquilo que não me leva para o céu, é aquilo que não me faz rasgar o coração, mas é aquilo que me faz rasgar as minhas vestes, perdendo a presença de Deus, perdendo a glória de Deus na minha vida. E quando eu começo a rasgar as minhas vestes, eu começo a perder a presença de Deus. Mas como está escrito aqui no capítulo 7, que Salomão então, Deus responde a ele, e ele diz no versículo de número 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia. O Senhor está dizendo aqui, se nós estivermos Glória a Deus, pedindo perdão, pedindo graça, pedindo força, falando: Senhor, eu não sou nada sem Ti, Senhor, me dá mais ânimo, Senhor, restaura a minha vida, Senhor, eu estou rasgando o meu coração na Tua presença hoje, porque eu preciso de Ti. É aí sim virá sobre as nossas vidas esse versículo que está escrito no capítulo 2 de Joel, versículo 24 em diante, que diz: e as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que veio contra vós. E comereis fartadamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente.
e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Aleluia. O Senhor está dizendo: eu vou te abençoar. Glória a Deus. A promessa que eu te fiz eu não esqueci. Mas rasga o seu coração na minha presença. André, rasga o seu coração. André, muda as suas atitudes. André, para de pensar assim. André, para de ver o que está acontecendo lá na frente. Começa a olhar para mim. Começa a estar na minha presença, confiando em mim. E eu vou fazer um grande milagre. Amém, irmãos? Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.